Te surpreendeu a convicção pelo Diniz no Corinthians? Diniz é apresentado no Corinthians. Será que o Diniz tem o perfil do Corinthians? Bora ver o vídeo. Boa noite. Boa noite, tudo bem, André? Tudo bem? Vitor, Léo, uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Me surpreendeu esse desejo escondido, porque não tinha sido comentado, mesmo durante o período em que as coisas andavam mal para o Dorival Júnior no Corinthians e já se falava abertamente que ele estava naquele momento tão comum dos treinadores aqui no Brasil, em que se não ganhar a próxima, cai. Então o cara já caiu, basta ele não ganhar um jogo. Mas não se falou sobre Fernando Diniz. Falou-se sobre o fantasma, entre aspas, do Tite, porque o Tite não está nesse momento empregado e tem, obviamente, uma relação forte com o Corinthians, embora muitos corintianos nos últimos tempos não o queiram mais, porque ele, quando voltou a trabalhar, não escolheu o Corinthians e, no momento em que escolheu, voltou atrás. Um caso que a gente sabe que teve muito a ver com a saúde dele e não com um desejo de trabalhar aqui ou ali. Mas para essas pessoas isso não importa. E também se falou de Vojvoda, porque, de fato, o Vojvoda também está no mercado à espera do próximo projeto que ele considerar interessante. E a história com o Marcelo Paz também. E a história com o Marcelo Paz, que trabalhou com ele durante os ótimos anos que ele teve, na maioria do período em que ele dirigiu o Fortaleza. Mas, de repente, falou-se em Diniz e o Diniz já estava quase que contratado e, de fato, contratado em muito pouco tempo, sem que eu, pelo menos pessoalmente, veja um grande encaixe entre os jogadores, o elenco que o Corinthians tem, com o futebol que o Diniz costuma tentar empregar nos clubes onde ele trabalha, também levando em consideração que esse tipo de encaixe muitas vezes não leva a lugar nenhum no nosso maluco futebol brasileiro. Havia encaixe, por exemplo, entre o elenco do Cruzeiro e aquilo que o Diniz enxerga como o futebol que ele prefere. E o trabalho não deu certo. Havia no Vasco? Não, a princípio não havia. E o Diniz teve bons momentos ali. O nosso futebol ele continua sofrendo dos mesmos males. Se você pegar a decisão de uma diretoria para trocar o comando técnico do seu clube, na enorme maioria das vezes, o São Paulo foi a exceção recentemente, porque demitiu um treinador numa boa fase. Mas essa é uma exceção que confirma a instabilidade das decisões, e não necessariamente algo nosso aqui diferente o São Paulo. Mas na enorme maioria das vezes você vai encontrar uma série de resultados ruins, o time que não joga bem, problemas e tal, porque senão fica uma coisa ainda mais maluca. Então, se você justificar uma demissão por causa do contexto, é super fácil. É só você olhar e falar, esse time não ganha tantos jogos, esses jogadores aqui eles não estão rendendo, o Corinthians de outro tempo, ou o time X de outros tempos era melhor e tal. É fácil você criar um caso com argumentos para demitir um técnico. Mas quando se trata da 10ª demissão em 10 rodadas e a gente ainda está no começo do ano, é porque há uma doença generalizada que não consegue analisar os processos, que não leva em conta os trabalhos, que não sabe analisar os trabalhos em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, o Diniz no Corinthians pode dar certo? Pode. Ele é um ótimo técnico de futebol. Os torcedores do último clube dele pensam um pouco diferente. Os torcedores do próximo clube dele podem achá-lo, daqui a pouco tempo, um grande sucesso. Basta que o Corinthians ganhe alguns jogos e as opiniões rapidamente vão mudar. Não muda a minha opinião sobre ele. Sempre considerei um cara que tenta fazer as coisas de um jeito diferente, um ótimo treinador de futebol. Mas o Dorival também é. Ambos ganharam a Libertadores. Você falava agora há pouco, os técnicos que perderam o emprego nesse começo de temporada no Brasil são os caras que mais ganharam nos últimos tempos. Não, ganharam os 2 campeonatos estaduais mais importantes, mais difíceis, São Paulo-Rio. Não, o Dorival não, né? O Dorival não o Dorival não ganhou o estadual. Mas Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e a Supercopa. Só não a exceção o Campeonato Mundial, que, convenhamos, é a exceção da exceção. Pois é. Então esses caras aí, eles não sabem nada. Quem sabe de futebol são os dirigentes que determinam a rotatividade
entre os clubes e os técnicos, que é o que está acontecendo mais uma vez, dessa vez um pouco mais rápido. Mas sim, eu me surpreendi com esse desejo do Corinthians pela contratação do Diniz. Moçada, agora é oficial, hein? Diniz no Corinthians, o YouTube, não, o Instagram do Corinthians já até oficializou, já fez um vidinho de apresentação aí do Diniz, né? Que é mais um louco pro bando de loucos. Tomara que não seja esse louco todo de querer sair com o pé, que ele esteja um pouquinho mais controlado, que o goleiro não vai lá pro meio do campo. Tomara, porque senão o sofrimento do corintiano esse ano vai ser muito grande. Porque o Diniz não é nada controlado no futebol. Ele é 8 ou 80. Se ele fosse um pouquinho mais defensivo, eu acho que ele seria um excelente treinador. No começo dos seus trabalhos, sempre dá certo. Sempre o time evolui, faz muitos gols, ganha várias partidas, mas depois começa a tomar muito gol. Eu acho que ele começa a inventar muito, goleiro jogar lá no meio de campo e não dá certo. Será que o Diniz vai dar certo no Corinthians? Deixa sua opinião nos comentários. Se sim, deixa um joinha. Se não, deixa o joinha para baixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.